Fala pessoal, hoje nós vamos destrinchar um tema muito importante para o processo penal, a prisão preventiva. E preste muita atenção, pois no nosso Estado democrático de direito, a liberdade é regra. A prisão, ela entra como uma última ratio, ou seja, é a última necessidade. Ela acontece quando aquelas previsões expressas no artigo 319, ou seja, as medidas cautelares, simplesmente não são mais suficientes. E um detalhe que você não pode esquecer, ela pode acontecer tanto na fase do inquérito policial, da investigação policial, como na fase da ação penal em si. E bem, para a preventiva acontecer, é indispensável o requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou o pedido da autoridade policial. Mas tem uma trava muito importante, que é a excludente de ilicitude. Nos casos, por exemplo, de legítima defesa, estado de necessidade. Nesses casos, o magistrado não pode decretar a prisão preventiva. Afinal, sem a ilicitude, cai por terra o fundamento da preventiva em si. Mas afinal, o que o juiz precisa para decretar a prisão preventiva? Aqui entra o binômio do artigo 312. Primeiro, precisamos do fumus commissi delicti, que é a justa causa, a prova de que o crime existe e de que o autor tem fortes relações, fortes indícios de que ele agiu naquele ato. Segundo, precisamos do periculum libertatis, que é o risco que aquele réu oferece para a sociedade na hipótese da sua liberdade. E esse perigo se divide em 4 fundamentos: a garantia da ordem pública para manter a paz social, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, e aqui nas hipóteses em que o réu possa apresentar riscos à produção de provas, ameaçar testemunhas. E por fim, nós temos também a aplicação da lei penal, quando há o risco de fuga. E preste atenção nessa ressalva: o parágrafo 4º proíbe a decisão baseada em opinião pessoal do juiz ou em gravidade abstrata. Nesse caso, a fundamentação tem de ser concreta e real. Inclusive, tem decisões do STJ e STF que entendem que casos passados podem ser utilizados nos casos presentes para a fundamentação dessa decisão, desde que aplicada ao caso concreto. Superando os requisitos, vamos passar pelos filtros da lei, e aí estamos dispostos no artigo 313. A preventiva só será admitida em casos específicos, dentre eles, crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos, casos de reincidência, violência doméstica e familiar ou quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa. Recentemente, com a Lei 15.536 de 2026, também foi incluída as hipóteses em que o agente integra organizações criminosas ultraviolentas, e aí é cabível também a prisão preventiva. E não basta apenas encaixar nessas hipóteses. A decisão que decreta, substitui ou nega a prisão preventiva deve ser rigorosamente fundamentada. Tanto que o artigo 315 exige a indicação de fatos novos ou contemporâneos. Sabe o que despenca em provas sobre o que não pode ser feito na fundamentação? O juiz, ele não pode fundamentar a decisão apenas com a copia e cola do texto da lei. Ele deve aplicar esse texto ao fato. Não pode usar, por exemplo, termos como para o bem da ordem pública, termos vagos que seriam aplicados a qualquer decisão. Além disso, se a defesa apresentar argumentos válidos, o juiz é obrigado a confrontá-los na decisão. Para fechar esse raciocínio, precisamos falar sobre o tempo da prisão preventiva, conforme o artigo 316. A preventiva tem natureza rebus sic stantibus, ou seja, ela é precária. Sumiram os motivos para que ela exista, ela deve ser revogada. Apareceram os motivos, novamente, ela deve ser decretada de novo. Porém, a regra de ouro é a seguinte: o órgão emissor da decisão deve revisá-la a cada 90 dias. Contudo, se esse prazo exceder, ela não é revogada automaticamente, tanto que o STJ e STF já decidiram que o juiz tem que ser instado a revisá-la novamente, antes de revogá-la, antes de tomar qualquer decisão acerca da soltura do agente. A grande exceção decidida pelo STJ é com relação ao réu foragido. O Estado não é obrigado a revisar a decisão daquele que está fugindo da justiça. Lembrando que a preventiva não tem o prazo de duração como a temporária, mas sempre deve ser utilizado o princípio da razoabilidade. A lei garante que a prisão preventiva não deve ser usada como uma forma de antecipação de pena. Resumindo esse vídeo,
A prisão preventiva é uma exceção, não pode ser decretada de ofício, esbarra nas excludentes de licitude, exige os requisitos do artigo 312, o enquadramento do 313 e a revisão é a cada 90 dias, exceto os foragidos. Se esse vídeo clareou a sua mente, deixa o like aqui embaixo e aproveita e comenta qual o tema do direito, do processo penal você quer ver no próximo vídeo. Aproveita também, peço sua inscrição, se inscreve aqui no canal para me ajudar, estou querendo trazer conteúdos novos, conteúdos de forma sempre objetiva para você que talvez esteja aprendendo o direito, está nesse processo aí de aprendizagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.